Oi, eu sou a professora Carla Dias e na aula de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento embrionário animal. Bem, para início de conversa, a gente precisa lembrar que nos animais, de maneira geral, ocorre a reprodução sexuada. Lembrando que na reprodução sexuada ocorre a produção de gametas, que são o óvulo e o espermatozoide, certo? Onde, após a fecundação, forma-se o zigoto. Com a formação do zigoto, num curto espaço de tempo, ocorrem as maiores transformações pelas quais um ser vivo é capaz de sofrer, com inúmeras multiplicações celulares e mudanças num curto espaço de tempo. Uma simples célula tem a capacidade de se tornar qualquer outra célula que vai se desenvolver em tecidos, órgãos, com células altamente especializadas. Por isso, uma única célula é capaz de formar um organismo inteiro. Legal, né? O crescimento corporal é consequência de 4 fenômenos que se iniciam logo após a formação do zigoto. Após a fecundação, o zigoto começa a sofrer divisões celulares que continua até o indivíduo estar completamente formado e vai continuar ao longo de toda a sua vida. Conforme aumenta o número de células no embrião, ocorre o que a gente chama de diferenciação celular. As células se especializam e originam diferentes tecidos e órgãos. À medida que ocorre a formação do embrião, as células vão se deslocando e se distribuem pelo corpo inteiro. Esse processo é conhecido como migração celular. Além disso, ocorre a morte celular programada para a formação de estruturas também. Durante a fase inicial, as novas células dependem do vitelo para se nutrirem e, consequentemente, terem energia para as multiplicações celulares. Esse vitelo é formado por grânulos de lipídios e proteínas que ficam no citoplasma do óvulo, ficam acumulados no citoplasma do óvulo antes mesmo da fecundação. É justamente por isso que o óvulo é muito maior que o espermatozoide. Como a gente está falando de animais de uma maneira geral, no caso dos embriões de aves e répteis, a nutrição por meio do vitelo continuará após o desenvolvimento inicial. Para muitas espécies aquáticas, a nutrição se dá por meio de difusão de substâncias presentes na água. Então, as substâncias que vão nutrir esses animais conseguem entrar no ovo. E no caso dos mamíferos, ocorre a nutrição parental, pois os embriões se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Existem 4 tipos de ovos: oligolesto, heterolesto, telolesto e centrolesto. Essa diferenciação está relacionada à quantidade e distribuição de vitelo e também à forma como vão ocorrer as clivagens. As clivagens, elas são as primeiras divisões celulares sofridas pela célula ovo. Bom, a gente viu, que após a fecundação ocorre a formação da célula ovo, também chamada de zigoto. A gente vai falar sempre zigoto, tá? A partir daí, o zigoto vai sofrer sucessivas clivagens e chega ao estágio chamado de mórula. As células da mórula continuam se dividindo e começam a migrar para a periferia do embrião, formando uma esfera com uma cavidade cheia de líquido. Esse estágio de desenvolvimento a gente chama de blástula. As células da blástula continuam se dividindo e migrando até originar um estágio de desenvolvimento chamado de gástrula. A gastrulação é marcada pelo estabelecimento dos folhetos embrionários, que são os precursores de todos os tecidos. Na gástrula, a camada celular mais externa é chamada de ectoderme, a mais interna é chamada de endoderme e, quando presente, a camada do meio é chamada de mesoderme. Alguns animais não possuem folhetos embrionários, logo, eles não formarão tecidos. É o caso dos poríferos, como por exemplo, as esponjas. Já os quinidários, como as águas-vivas, as anêmonas, elas possuem
apenas 2 folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Então, elas são classificadas como diblásticos. A maioria dos animais são triblásticos, com os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Ainda no processo de desenvolvimento, nos animais triblásticos pode-se formar o que a gente chama de celoma, que é uma cavidade revestida pela mesoderme e preenchida por um líquido celomático. Os triblásticos que não possuem celoma são chamados de acelomados, como é o caso das tênias e de outros plateumintos. Os pseudocelomados possuem uma cavidade parcialmente revestida. É o caso da lombriga e de outros nematóides, mas a maioria dos triblásticos são celomados. A partir daí começa a fase chamada de organogênese. Ela se inicia com a gástrula atingindo o estágio de neurula, onde as células de cada folheto embrionário já estão diferenciadas e os planos corporais, com suas regiões dorsal e ventral, cranial e caudal do futuro embrião formados. Nessa fase, forma-se no embrião a notocorda e o tubo neural, que são encontrados nos animais chamados de cordados. A notocorda é o eixo de sustentação do embrião, só que na maioria dos vertebrados, ela será substituída pela coluna vertebral. Já o tubo neural origina o sistema nervoso. Para terminar, vamos falar rapidinho sobre os anexos embrionários. Os anexos embrionários são estruturas que aparecem nos vertebrados que vão auxiliar no desenvolvimento deles. São eles: vesícula vitelínica ou saco vitelínico, alantoide, âmnio e córeo. A vesícula vitelínica contém um alimento que vai nutrir o embrião ao longo de todo o seu desenvolvimento. Nos mamíferos que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, essa estrutura ela é vestigial. O alantoide acumula excretas do embrião, realiza as trocas gasosas e retira cálcio da casca do ovo. Nos mamíferos, essa estrutura também é vestigial. O âmnio e o córeo são 2 membranas que envolvem o corpo do embrião por completo. Essas estruturas permitiram que o embrião pudesse se desenvolver fora do ambiente aquático. O âmnio é a membrana mais interna, que está mais em contato com o embrião, que está mais próxima do embrião, e é preenchida por um líquido chamado de líquido amniótico. Esse líquido protege o embrião tanto contra a dessecação, contra também possíveis impactos. O córeo é a membrana mais externa, que auxilia também na proteção e, junto com a alantoide, participa das trocas gasosas. É importante citar aqui também a casca do ovo, que no caso dos peixes, principalmente das aves e dos répteis, que são animais terrestres, fornece proteção mecânica e permite as trocas gasosas. A placenta e o cordão umbilical estão presentes nos mamíferos vivíparos. A placenta é a estrutura em que os vasos sanguíneos da mãe estão em contato com os vasos sanguíneos do embrião. Essa proximidade facilita as trocas gasosas, facilita a passagem de alimento para o embrião, facilita a eliminação de excretas e até mesmo a passagem de alguns anticorpos do corpo da mãe para o embrião, para o feto. A persistência dos anexos embrionários nos mamíferos placentários indica pra gente a nossa ancestralidade reptiliana. Bom, a gente vai terminar a nossa aula por aqui. Se vocês quiserem que eu fale sobre desenvolvimento embrionário especificamente no caso dos mamíferos, me contem aqui abaixo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!